Antes de qualquer coisa, se você é Botafogo de coração, já se inscreva agora no canal e ative as notificações. Não é força de expressão. O que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga o futuro do Glorioso. Fique até o final, porque cada detalhe importa, e o desfecho dessa história não é nada simples. Respira fundo. O que começou como um comentário discreto de bastidor virou assunto quente em salas fechadas, grupos internos e conversas que normalmente nunca chegam ao torcedor comum. Não é exagero dizer que nas últimas horas, um simples nome foi capaz de gerar tensão, especulação, medo e até indignação em parte da torcida alvinegra. Mas calma, ainda não é hora de revelar tudo. O futebol brasileiro vive de ciclos, e quem acompanha o Botafogo sabe muito bem o quanto o clube sofreu para encontrar equilíbrio, liderança e identidade dentro de campo nos últimos anos. Quando finalmente parece que as peças começam a se encaixar, qualquer movimento externo soa como ameaça. E é exatamente aí que essa história começa a ganhar contornos perigosos. Nos bastidores do futebol, nada surge do nada. Nenhuma notícia aparece por acaso. Antes de qualquer vazamento, existe observação. Antes de qualquer proposta, existe análise. Antes de qualquer investida, existe um plano. E quando um clube do tamanho do Palmeiras começa a se movimentar em silêncio, o mercado inteiro presta atenção. Nas últimas horas, informações divulgadas por André Hernan, Bruno Andrade e Felipe Silva, da ESPN, caíram como uma bomba. Não pelo que foi dito de forma direta, mas pelo que está implícito nas entrelinhas. O Palmeiras demonstrou interesse em um jogador do Botafogo. Não um nome qualquer. Não uma aposta. Não um jovem promissor. Estamos falando de um atleta consolidado, líder, titular absoluto e peça-chave do esquema alvinegro. Mas segura a ansiedade. Ainda não vamos falar o nome. Antes, é preciso entender o contexto. O Palmeiras vive um momento de transição silenciosa. Apesar das conquistas recentes, a diretoria e a comissão técnica sabem que alguns ciclos estão se encerrando. Um desses ciclos envolve o meio-campo, setor vital para o modelo de jogo do técnico Abel Ferreira. O treinador português é conhecido por sua obsessão por equilíbrio, intensidade e leitura tática. Quando ele começa a olhar para fora, é porque algo interno já está sendo preparado. Do outro lado, o Botafogo também vive um momento estratégico. O clube avançou em organização, estrutura e competitividade. Jogadores que antes passariam despercebidos agora estão no radar dos gigantes. Isso não é acaso. É consequência de trabalho, visibilidade e protagonismo. E é justamente nesse cruzamento de interesses que surge o nome que deixou os torcedores alvinegros em alerta máximo: Marlon Freitas. Sim, agora podemos falar. Marlon Freitas, volante do Botafogo, virou alvo do Palmeiras para a temporada 2026. A informação não é boato de rede social nem especulação vazia de fim de ano. Trata-se de uma apuração sólida, divulgada por jornalistas com histórico de credibilidade. O interesse existe. Foi demonstrado. Está sendo avaliado. E não é algo superficial. Abel Ferreira avalia Marlon Freitas de forma extremamente positiva. O treinador enxerga no camisa alvinegro características que ele considera essenciais para o seu modelo de jogo: inteligência tática, liderança, capacidade de marcação, leitura defensiva e qualidade na saída de bola. Não estamos falando apenas de reposição de elenco. Estamos falando de possível substituto direto para Aníbal Loreno, argentino que hoje ocupa papel importante no Palmeiras. E é aqui que a história começa a incomodar ainda mais o torcedor do Botafogo. Marlon Freitas não é apenas mais um jogador do elenco. Ele é referência. É voz ativa. É presença constante. É aquele atleta que organiza, orienta, corrige e segura o jogo quando a pressão aperta. Tirar um jogador assim não é apenas perder qualidade técnica. É mexer com a espinha dorsal do time. O contrato de Marlon Freitas com o Botafogo vai até o fim de 2026. E segundo informações de bastidores, o clube já negocia a renovação do vínculo. Ou seja, o Botafogo não está parado. Sabe do valor do jogador. Sabe do risco. E sabe que o mercado está de olho. Mas quando um clube como o Palmeiras entra em cena, a conversa muda de patamar. Não é só dinheiro. É projeto esportivo. É visibilidade. É Libertadores. É histórico recente de títulos. É pressão. É promessa de protagonismo em outro contexto. E isso pesa, mesmo para jogadores identificados com seus clubes. Para aumentar ainda mais a tensão, outro nome aparece no radar palmeirense: Fabinho, ex-Liverpool, atualmente no Al Ittihad. Isso mostra que o Palmeiras está disposto a investir pesado para resolver o setor.
E quando há mais de uma opção, as negociações se tornam mais agressivas, mais rápidas e mais imprevisíveis. A pergunta que começa a ecoar entre os torcedores do Botafogo é simples, mas assustadora: o clube corre o risco real de perder Marlon Freitas? Nos bastidores, a resposta não é tão direta. O Botafogo tem contrato vigente, poder de negociação e interesse claro em manter o jogador. Por outro lado, sabe que propostas podem surgir e, quando surgem, precisam ser analisadas. O futebol moderno não permite decisões baseadas apenas em emoção. O que deixa o torcedor ainda mais inquieto é o timing. Falar em 2026 parece distante, mas no futebol, 2 anos passam rápido. Planejamentos começam agora. Conversas acontecem agora. Sondagens são feitas agora. E decisões silenciosas podem já estar em andamento. A diretoria alvinegra entende que segurar seus líderes é fundamental para manter o projeto competitivo. Ao mesmo tempo, precisa estar preparada para o assédio constante. O Botafogo deixou de ser um clube vendedor desesperado e passou a ser um clube observado, respeitado e, consequentemente, atacado no mercado. Essa notícia, anunciada recentemente, deixou os fãs loucos. Redes sociais explodiram. Grupos de WhatsApp entraram em ebulição. Uns minimizaram. Outros se revoltaram. Alguns pediram renovação imediata. Outros acusaram o Palmeiras de tentar desestabilizar o rival. E há ainda quem veja tudo isso como sinal de crescimento do Botafogo. E talvez seja isso mesmo. Quando seus jogadores viram alvo de gigantes, é porque algo está sendo feito certo. O problema é lidar com as consequências desse reconhecimento. Nada está decidido. Nenhuma proposta oficial foi anunciada publicamente. Nenhuma negociação foi confirmada. Mas o interesse existe. E no futebol, interesse raramente morre sem deixar marcas. Por isso, o torcedor precisa ficar atento. O Botafogo entra em um período decisivo de bastidores, onde conversas internas, renovações e estratégias vão definir muito mais do que apenas um nome no elenco. Vão definir o rumo do projeto. Agora eu quero saber de você. O Botafogo deve fazer de tudo para segurar Marlon Freitas? Uma proposta alta deve ser recusada a qualquer custo? Ou o clube precisa estar preparado para grandes perdas como parte do crescimento? Antes de sair, se inscreva no canal. Ative as notificações para não perder nenhuma atualização importante e deixe seu comentário com a sua opinião sobre essa possível investida do Palmeiras. O debate está só começando, e a sua voz faz parte dessa história.